tomou o gol e virou o jogo. Eu acho extraordinário o que foi feito. Não, é extraordinário. No mínimo, eu coloco no mesmo lugar. Realizações diferentes, mas com posturas dentro de campo absolutamente sim, opostas. Inclusive, a do Flamengo é virar um jogo em que ele foi jogar. E no Botafogo, um jogo em que ele reagiu. Ele foi para reagir. A única coisa que era o que dava para fazer. Me parecia muito pouco provável no começo do Mundial, olhando sobre esse prisma, assim. Me parecia muito pouco provável no começo do Mundial que, faltando 5 minutos para o último jogo do Botafogo terminar contra o Atlético de Madrid, ele estivesse liderando a chave, né? Totalmente. Bom, enfim, de qualquer maneira... Sem chance de ser eliminado. Sem chance de ser eliminado. Ele foi na última rodada podendo perder. Ele foi tranquilo, foi aqui, ó, segurando o suspensório no último jogo, estava liderando até o final. Então, acho que isso, para mim, é um feito mais incrível... E ainda que eu entenda que a atuação do Flamengo... Porque assim, o Flamengo ser líder da chave, de cara já eu não achava... Como era o Chelsea, de cara eu não achava... Talvez eu achasse que ia ser muito difícil o Flamengo ser líder da chave se o adversário fosse, por exemplo, o PSG, batido pelo Botafogo. Mas como era o Chelsea, eu já no começo, quando eu brinquei de fazer as simulações ali, eu falei, cara, sabe aquela hora que você fica na dúvida, Flamengo ou Chelsea, quem eu coloco em primeiro? Porque o Chelsea também não está vivendo ainda o seu melhor momento. 50-50. É isso, era 50-50. Então, meu ponto é esse. A única coisa, sim, sobre esse papo dos europeus, de como eles entram ou não entram, é óbvio que eles têm dificuldades neste momento, isso não se discute. Agora, também o desprezo eu não vejo. Porque o que eu vi no jogo do PSG contra o Botafogo era um Luiz Henrique insano ali na beira do campo, tentando fazer de tudo. Inclusive os 4 titulares que começam no banco contra o Botafogo, ele coloca todo mundo no segundo tempo para tentar resolver a parada. Então, se a gente pode falar de desprezo, de um olhar meio enviesado para o campeonato, que também não sei se vai se manter assim, é do Guardiola com o Manchester City. Mas então, Jean, ontem eu vi o jogo do City. O jogo estava 6-0, precisava fazer o 7º gol para ser líder do grupo. Sim, para jogar pelo empate contra a Juventus. Eles estavam acelerando o jogo e estavam bravos porque não conseguiram fazer o 7º gol. Você tem toda a razão. E tem um detalhe. Eu só digo assim, é que nas escalações iniciais do Guardiola, mas aí também entra o quanto é necessidade. É que o Guardiola verbalizou um papo de pré-temporada, que eu acho que ali eu não gostei. Eu adoro as entrevistas do Guardiola, mas quando ele chama de pré-temporada... Eu entendo o Guardiola, porque... Do mesmo jeito que eu digo aqui, presta atenção, não é uma comparação dos campeonatos, é uma comparação das cobranças, não dos campeonatos, estou deixando bem claro isso, tá? Do mesmo jeito que a gente pega aqui e fala que o estadual, o treinador tem que usar para preparar o resto da temporada, porque o treinador, é disso que eu estou falando, não dos campeonatos, será cobrado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. O Guardiola vai ser cobrado internamente na Premier League, porque ele não pode perder a segunda Premier League seguida do jeito que perdeu agora. Vai ser cobrado na Liga dos Campeões. E nesse torneio, ele usará para preparar a equipe. Não quer dizer que ele não quer ganhar ou que não vai dar tudo dentro do que ele acha palpável nesse torneio. Ele deveria ganhar. E a resposta vem agora nas oitavas. Talvez venha até, porque também tem isso, a fragilidade dos adversários. A Juventus e o Manchester City já estão classificados. O grupo lembrar. Foi, né? Então, assim, eles traçalharam os adversários, ambos já classificados, e agora eles vão fazer um jogo para definir quem vai ficar na primeira colocação, com o Manchester City precisando vencer. E agora a gente vai ver, talvez neste jogo, talvez a partir das oitavas, aí vamos ver também como é o último grupo, né, se não me engano. É o último grupo, foram os jogos de ontem. Vamos ver até quanto o City vai fazer questão de vencer esse jogo ou não. Quando ele fala em primeiro. Como ele fala, se você pegar os dirigentes dos clubes, com o que eles estão faturando, cartolas, tipo Florentino Pérez, né, esses caras que o dinheiro é grande até para eles, né? O dinheiro é grande. E a FIFA já descobriu, e a UEFA também, que é o seguinte, bota dinheiro na conta que você cala a boca deles. Eles nem vão voltar a falar naquele torneio, grande torneio dos clubes europeus. Tanto que a Liga dos Campeões se reformulou para botar mais dinheiro na conta, criou um novo sistema, porque eles queriam criar um grande campeonato europeu entre eles. Sim. E aí saem 2 ou 3 do espanhol, meia dúzia da Premier League. Luiz, que embora brasileiro tem toda uma escola
Renato Paiva. O Renato Paiva. Então, assim, Abel Ferreira. Quando eles estão dizendo... E o Renato nessa parada. Eles estão destacando, portanto, também essa... E aí, claro que ia gerar um monte de coisa. Falar, não, aqui é o Brasil, é a amarelinha e tal. Isso tem. Mas eu acho que tem essa coisa da lógica de que... Hoje, grandes times brasileiros não são mais apenas talentos, só... Irresponsável. É isso, a bandeira do Brasil, não, tem tática, tem jogo, tem pensamento, por exemplo, o Igor tem Jesus, estratégia. nesse jogo, Birner, do Botafogo, que é absolutamente tático, a estratégia, como encarar o adversário e tal, que produziu uma grande vitória sobre o PSG, esse jogo melhorou, assim, o que se via sobre Igor Jesus, ele não saiu como um jogador, quem é esse cara? Saiu como um cara que decidiu o jogo. Ele fez gol no primeiro jogo, isso é reconhecido. Jogo, e quase faz hoje de novo, foi muito importante. O que essa manchete mostra para mim, se a gente procurar outros comentários de imprensa europeia, a gente vai ver muita exaltação aos brasileiros, é que o Flamengo e o Botafogo estão, ou vão sair do Mundial, a não ser que aconteça uma tragédia, tome uma goleada no jogo eliminatório, maiores na visão europeia do que chegaram. Não estou dizendo que na realidade, porque o tamanho do clube é o tamanho do clube e não vai ser modificado no Mundial. Vão sair maiores do que chegaram no Mundial na visão de quem não olha para o futebol brasileiro. Na visão do primeiro mundo, do mundo rico do futebol. O Fluminense ainda não. E o Palmeiras, que a gente vai ver mais tarde, ainda não gerou impacto. Porque os adversários não são adversários que podem chamar a atenção da imprensa europeia. E segundo, porque o Palmeiras ainda também não teve uma atuação espetacular. Foi defensivamente muito bem. Como, por exemplo, teve o Botafogo contra o PSG ou o Flamengo contra o Chelsea. Eu queria falar do Renato Paiva, viu? Eu tenho acompanhado o que é produzido como visão do Mundial. Às vezes a gente sai um pouco de jornais estritamente dos futebolísticos, que só se falam daquilo, e você vai para uma análise um pouco diferente. Então você tem publicações mais maduras do que às vezes os esportivos, né? Eu vejo que o grande legado que esse Mundial vai deixar, hoje, é não individualizar. A gente, ao final do Mundial, pode chegar a um brasileiro. Aí contra o ódio no futebol. O clube terá ações nesta quinta-feira no jogo que o Palmeiras retorna no Allianz Parque contra o Novo Horizontino, jogo pela semifinal do Campeonato Paulista de 2024. O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a campanha contra o ódio dentro e fora do futebol, fazendo referência ao nome do clube. A campanha foi batizada Somos Sociedades e visa combater qualquer discriminação ou ato violento, promovendo entre as pessoas. A tal medida foi adotada diante de um cenário atual na qual se discute diversos crimes de ódio cometidos dentro do futebol, principalmente aí no clássico que houve entre o Palmeiras e São Paulo, onde os dirigentes do São Paulo falaram sobre o técnico Abel Ferreira. E também um caso muito famoso, o caso do Vinícius Júnior, que vem sofrendo inúmeros casos de racismo aí na Espanha. Então o Palmeiras reforça mais essa campanha. A presidente Leila retorna da Europa, ela que foi chefe da delegação da seleção brasileira, e reforçou o cordão da campanha. Segundo palavras da própria presidente Leila, esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre um momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que se o futebol se transforme em uma discriminação de ódio, e somente conseguiremos virar esse jogo combatendo com impunidade, que é a semente do próximo crime, declarou a presidente do Palmeiras. Mas e aí, torcedor, o que você achou dessas campanhas que estão sendo feitas no futebol? Você acha que só essas campanhas resolvem ou precisa ter punições mais duras fora de campo? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, já se inscrever no canal Fute Notícias e dar aquela moral. Valeu e até a próxima.